Glória a Deus, igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, cada irmã, grandiosamente. Igreja, e como sempre eu estou falando nas lives, nos vídeos, né? Na maior parte nas lives, que estamos em batalha espiritual. E apóstolo Paulo, ele sempre relatou em suas cartas que não podemos desanimar, que não podemos cessar as orações. Temos que estar perseverando. Estamos numa batalha espiritual aonde, se não vencermos, morreremos. Uma batalha constante. Em Efésios, o apóstolo Paulo lhe disse, no verso 6:10, que era para os irmãos, a igreja, aqueles que creram e aceitaram a fé, a caminhada em Cristo Jesus, se revestisse das armaduras de Deus e da força do seu poder, para que podemos vencer as astúcias ciladas do diabo, do nosso adversário. Então estamos em batalha espiritual e não é diferente comigo e nem contigo, nem com cada irmão, com cada irmã. Todos temos batalhas espirituais, todos temos guerras espirituais, diferenciada, mas temos. Mas o objetivo é um só, a caminhada para o céu, tomar e receber, aleluia, a nossa salvação, guerrear, porque o reino do céu é tomada à força. Estamos atrás da coroa incorruptível. Louvado seja o nome do Senhor. E pela fé em Cristo Jesus já vencemos, pois em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Então vemos que nos tempos atuais que estamos vivenciando o cumprimento da palavra de Deus. Estamos vivenciando as escrituras se cumprindo, aonde Jesus ele vai dizer em sua carta, em sua palavra, né? Na carta através dos apóstolos, Jesus também relata isso através do Espírito Santo, dizendo que os últimos dias serão tenebrosos, os últimos tempos serão terríveis, né? Ao ponto de apóstolo Paulo relatar dizendo que nos últimos dias virão tempos difíceis e trabalhosos, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Jesus ele diz em Mateus, capítulo 24, do verso 12, que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Então está se cumprindo as escrituras diante dos nossos olhos, como se cumpriu diante dos olhos dos fariseus, mestres e doutores da lei. Então devemos despertar, devemos permanecer firme e combater esse bom combate. E estamos vendo que muitos já estão com as suas mentes corrompidas, que muitos estão com as suas mentes cauterizadas, que muitos estão com cegueira nos olhos e comichão nos ouvidos. E isso, com muita tristeza, eu digo, dentro da casa de oração. E quando eu cito a casa de oração, eu não tiro a parte da que estão também pregando a sã doutrina. Vamos se dizer assim, meias verdades, porque não tem verdade. Aonde pregam a doutrina do corpo, anunciam uma santidade no corpo, mas não levam uma santidade na alma, não levam uma santidade no homem interior e na mulher interior. Pois muitas igrejas que pregam a sã doutrina, mas não tem amor ao seu próximo, não tem amor ao seu pastor, não tem amor à sua missionária, não tem amor aos irmãos, não tem amor aos seus vizinhos e nem sequer honra os seus da própria família. Aonde Jesus, pela vida dos apóstolos, ele vai dizer, por intermédio do Espírito Santo, que aquele que nega ajuda, ou seja, que não cuida dos seus, já negou a fé, já está morto espiritual. Então estamos vivenciando um tempo difícil e tenebroso, onde muitos não estão tendo discernimento do Espírito, estão com contenda, discórdia, fofoca dentro da casa de Deus e ceiando ainda por cima. Então é o tempo do despertar, porque muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei, curei,
vir maravilhas, mas ouvirão do grande Rei, o amado Senhor Jesus Cristo: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então é tempo de santificação. Enquanto estamos nessa terra, é tempo de despertar e viver uma vida em santidade com Deus, porque os sinais estão aí. Muitos estão desprezando os pequeninos de Deus, muitos estão vivendo de aparência dentro da casa de Deus, chamado casa de oração, mas no dia do juízo não irão escapar do Senhor. Quantas experiências eu tenho tido com falsos irmãos, com falsos irmãs, quantas experiências eu tenho tido com falsos cristãos, que levam a aparência de ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Preparai-vos para encontrar com o grande Rei, porque Deus ele não mudou. Deus ele não mudou. A sua palavra diz em Isaías 55, do verso 11, diz a palavra de Deus que a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes irá e fará aquilo que eu designei. Então a palavra de Deus, quando sai da sua boca, não volta vazia. E sabe qual foi a palavra que saiu da boca de Deus para toda criatura? Diz a palavra de Deus: para mim e para vós, em 1 Pedro capítulo 1, do verso 15, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está no verso 16, sede santos porque eu sou santo. Sem santificação, o homem não verá Deus. Sem renúncia, sem obediência e sem um amor, nada disso vai adiantar. Pode estar expulsando demônio, pode estar curando enfermos, pode estar pregando bonito, pode estar ceando, mas no dia do juízo vai ficar longe da mesa do grande Rei, vai ficar longe da árvore da vida eterna, porque nessa terra recebeu somente galardão de homens, foi honrado por homens, foi aplaudido por homens, mas não conheceu o grande Rei, não conheceu, não teve comunhão com Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de santificação. Quantos estão brincando dentro da casa de Deus? Quantos dentro da casa de Deus estão brincando? Mas no dia do juízo não vão escapar. A obra de Deus é coisa séria, não é brincadeira. A Bíblia diz em Jeremias 10, a Bíblia vai relatar do verso 48, se não me falha a memória. A Bíblia nos relata dizendo que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então é sem acepção de pessoas. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Gálatas capítulo 6, verso 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também lhe ceifará. No dia do juízo, vão receber a sua recompensa. No dia do juízo, a mão do grande Rei vai pesar sobre essas pessoas que zombaram da obra de Deus, que escarneceram da obra de Deus, que tiveram por ovelhas, mas foram bodes, que tiveram por ser trigo, mas foram joio. Então, igreja, eu deixo esse despertamento. Não volte para trás por causa dos bodes. Não pare a obra por causa do joio. Não pare o chamado de Deus na sua vida. Permaneça firme, porque Jesus está voltando. Isso são os sinais se cumprindo, pois Jesus ele falou que é inevitável, não tinha como tirar os escândalos, não tinha como tirar o joio, pois o joio, aleluia, deveria estar junto com o trigo. Então, se tu é trigo, você permaneça no chamado, você permaneça, aleluia, na obediência, porque a mão do Senhor vai vir. Jesus, ele tem a pá em sua mão, disse João Batista, e ele vai pegar essa pá e colher o seu trigo e colocar no celeiro, mas ele também tem um machado, e esse machado ele vai cortar toda a árvore que não produz bom fruto, vai cortar pela raiz, e vai ser lançado no fogo, e esse fogo não se apaga. É o fogo que Jesus ele pregou e anunciou para a multidão, dizendo que lá há ranger de dente, que lá os bichos não morrem, que lá há tormento de dia e de noite, significando a eternidade. Então não volte para trás, não pare a obra de Deus, porque estamos numa grande obra e não podemos parar. Estamos numa grande
grande missão e não podemos falhar. Estamos num grande chamado e não podemos desprezar esse grande chamado que o Senhor colocou em nossas mãos. É tempo de discernir o reino de Deus. É tempo de nós discernir nesta terra. Quem é de Deus pratica justiça. Quem é de Deus não tem comunhão com as trevas. Quem é de Deus anda em santidade. Quem é de Deus, aleluia, tem que dar exemplo. Quem te dá bom testemunho. Não basta só ter aparência de servo de Deus. Não basta só pregar como servo de Deus. Não basta somente ceiar como servo de Deus. Mas tem que viver uma vida como servo de Deus. Tem que viver uma vida como servo de Deus. Tem que ter um caráter, tem que ter um coração cristão, o coração de Cristo, a mente de Cristo, humilde como Cristo é. Pois ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então temos que discernir, temos que provar os espíritos, porque os muitos falsos profetas já estão no mundo, e ele tem enviado seus ministros, Satanás, os falsos obreiros, os falsos irmãos, os falsos líderes, os falsos profetas que estão na terra como a areia do mar. Como a areia do mar, como a areia da praia. É necessário vigiarmos, é necessário, igreja, estarmos com a nossa lamparina acesa, porque naquele grande dia, aleluia, não vai poder mais você produzir frutos de arrependimento, não vai mais poder dizer, Senhor, deixa eu fazer a obra, eu me arrependo por ter voltado para trás, eu me arrependo por ter parado a obra, por causa de fulano, por causa de cicrano, não vai poder. Então continua firme na obra, deixa fulano, deixa cicrando, porque no dia vai colher o que plantou, no dia do juízo vai colher o que plantou. Então eu digo esta mensagem, Deus ele não mudou, a sua palavra é imutável, porque o grande rei é imutável. Então permaneça firme, continua perseverando, continua buscando, continua se guardando da aparência do mal, continua se santificando, continua sendo luz no mundo, continua mantendo a tocha acesa do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, estamos nos últimos dias. Muitos não estão vendo. Está se cumprindo, estamos nos últimos dias. A palavra diz, Mateus 24, 35, passa o céu, passa a terra. Mas essa palavra não há de passar. Aleluia. Esta palavra não há de passar. Esta palavra é fiel, é verdadeira. Então o Senhor que nos prometeu a vida eterna, Ele há de cumprir. Aquele que te chamou todo-poderoso, Ele há de cumprir. Então não volte para trás. Não pare a obra. Continua firme. Amém? Continua firme. Igreja, estamos numa grande missão. A obra não para. Estamos passando muita luta e muita vitória também estamos recebendo. Na presença de Deus. Vitórias espirituais, experiências espirituais, fortalecimento espiritual, mas sabemos, aleluia, que o descanso vem quando nossa alma descola desse corpo, amém? Por isso eu tenho dado um tempo nas lives, mas estarei postando os vídeos da obra, a obra não tem parado. Nesses dias fomos na casa de uma irmã, né, de uma alma que está com depressão. A casa estava totalmente inadequada para viver, onde ratos nasciam naquela casa, baratas nasciam naquela casa, infestação de ratos, sujeira, porque não cuidava da casa, acumulou lixo. E ali eu e o pastor, a equipe, fomos naquela casa, limpamos aquela casa, e tem muita coisa ainda que fazer. Conseguimos levar fogão para aquela alma, para aquela jovem, levamos um fogão, levamos uma cama, colchão, levamos também uma bomba nova para pegar água, né, que ela estava sem bomba. Levamos uma bomba nova, que custou no valor de R$700. Então Deus, Ele tem provido para a obra,
para estar, aleluia, ajudando os necessitados. Amém? Então agradeça a Deus pela vida de cada irmão. Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã. Ajude a obra de Deus. A obra não tem parado. Vamos estar fazendo agora as visitas nos hospitais e queremos levar Bíblias, né? Levar Bíblias. Não somente está fazendo orações, mas também está fazendo a doação de Bíblias. Como nós já estamos nessa obra de, quando entramos nos hospitais, levamos Bíblia. Amém? Vou estar postando também os vídeos para os irmãos e a obra não tem parado. E pela misericórdia de Deus, essa alma está sendo cuidada. Essa alma ela tem visto demônios dentro da casa. Então tem sido muito oprimida pelos demônios. Fizemos uma forte oração e ali pela misericórdia de Deus já se sentiu outra pessoa, se sentiu melhor, né? E eu falei, não agradeça a nós, agradeça a Deus, né? Agradeça também pelos irmãos que têm ajudado. Então, a missão da igreja é isso. Não viver uma vida de aparência, mas ser o que Cristo nos ordenou a ser. Ser o que Cristo nos enviou para ser. Luz do mundo. A diferença. Não podemos ser somente diferente no vestir, mas no interior e no exterior. Amém, igreja? Então, deixando esse comunicado. Amém? A obra está avançando, crescendo para a glória de Deus. E também, segundo as Escrituras, diz a palavra do Senhor, Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, determinada por Deus abaixo do céu. Então, a obra não para e eu creio que logo, logo estaremos, em nome do Senhor Jesus, voltando com as orações, né, nas madrugadas, junto com os irmãos. Amém? Deus abençoe a vida da igreja, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.